o argumento ad hominem e o arrebatamento. Eu sou o pastor Rodrigo Oliveira e você está no canal A Hora da Escatologia. Eu sou autor do livro Escatologia e Esperança para o Nosso Tempo, que você pode adquirir no site da Amazon, em qualquer lugar do mundo. Muito bem, o vídeo de hoje faz parte de uma série de vídeos mais curtos da minha playlist do arrebatamento, onde eu tenho demonstrado os argumentos que são utilizados na retórica e que muitas vezes têm sido utilizados contra o arrebatamento, e eu tenho buscado demonstrar aqui. Tenho comentado que quando eu fiz a disciplina de retórica na faculdade, nós éramos escalados para debates e aprendíamos sobre os tipos de debate, de argumentação. Eu já falei no vídeo a falácia do espantalho e o arrebatamento, expliquei o que significa o argumento do espantalho. Na live do profeta Zacarias, eu expliquei o que é o argumento de autoridade, e na live de hoje eu vou comentar um pouquinho do argumento ad hominem para passar ao que dizem as Escrituras. O argumento ad hominem, a tradução seria o argumento contra o homem. É uma refutação da fonte, é uma refutação do caráter. E no caso do pré-tribulacionismo e o pós-tribulacionismo, nesses debates escatológicos, o que se percebe é que muitas vezes o pós-tribulacionista, em oposição ao pré, ele se utiliza demais do argumento ad hominem, colocando em xeque John Nelson Darby, grande teólogo que sistematizou estudos do dispensacionalismo e do pré, como se ele tivesse inventado o pré-tribulacionismo, quando na verdade o pré está nas Escrituras. Ainda argumenta-se contra ele que ele teria sido influenciado por Margaret MacDonald, uma menina que teria tido um sonho e visões, e segundo os críticos pós-tribulacionistas, ela é que teria inventado o pré-tribulacionismo e influenciado o teólogo John Nelson Darby, o que na verdade é um absurdo e constitui-se no argumento ad hominem, um argumento contra a fonte tentando refutar o caráter do mensageiro. Agora, se eu puder lhe dar um conselho, isole o assunto ao invés de deter-se nos argumentos de autoridade ou na falácia do espantalho ou no argumento ad hominem. Discuta o que dizem as Escrituras, porque isso é o que realmente importa. E quando a pessoa fica se utilizando demais do argumento ad hominem, é porque, na verdade, ela está mostrando despreparo. E quem faz isso, quem se utiliza do argumento ad hominem normalmente está se apelando para as emoções, está usando argumentos psicológicos, emocionais e não lógicos e racionais. Porque quando você começa a utilizar esse tipo de argumento, é normalmente para colocar o auditório contra o mensageiro. Então, quando alguém diz que Margaret MacDonald teria inventado o arrebatamento pré ou John Nelson Darby, eu sempre respondo com uma pergunta: o que dizem as Escrituras? E eu quero demonstrar aqui, fiz a separação de alguns versículos, e quero demonstrar para você o que diz as Escrituras em 4 versículos que são normalmente o grande objeto de disputa aqui, que é Mateus 24, 30 e 31, e depois Mateus 24, 40 e 41. Lembrando que ao longo de todo Mateus 24, sobretudo no versículo 40 e 41, nunca aparece raptare ou arpazô, palavras utilizadas para o arrebatamento, mas para lambano. Então, a ideia do arrebatamento da igreja não está presente em Mateus 24, e eu vou provar para você biblicamente. Como é que se interpreta a Bíblia? Analisando o contexto imediato e o contexto amplo. O contexto imediato são os versículos que vêm antes e os versículos que vêm depois. O contexto amplo podem ser capítulos anteriores, livros e até mesmo a Bíblia. Esse recurso na hermenêutica ele vai aparecer também na correlação de passagens umas com as outras. E Jesus fazia muito isso. Eu sempre digo que Jesus fazia sempre hermenêutica, porque ele sempre lançava a mão da sua argumentação, chamando os profetas para endossar o seu estudo. Aqui no próprio Mateus 24, no versículo 15, quando ele está falando do anticristo, da tribulação, da profanação do templo, ele diz assim no versículo 15: quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, então o próprio Jesus está dizendo para o seu auditório, que para que eles compreendam o que ele está dizendo dessa abominação desoladora a partir daqui do versículo 15, é preciso conhecer o que também disse o profeta Daniel. Percebe? Então vamos para o Mateus 24, 30 e 31. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus. Muitas pessoas pensam tratar-se do arrebatamento aqui, quando na verdade não tem nada disso, e eu vou demonstrar no texto
e na correlação de passagens bíblicas. Bom, primeiro, que no verso 30 ele diz: aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem. Bom, por que é que esse povo, todos os povos da terra, se lamentarão e verão o Filho do Homem se fosse o arrebatamento? Quando Paulo, na verdade, aos Filipenses, a Tito, aos Tessalonicenses, aos Colossenses, ele vai chamar o arrebatamento, a volta de Cristo, de esperança, de momento de alegria, de júbilo, de nossa reunião com Cristo. Já aqui está dizendo que todos se lamentarão. Agora, por que é que todos se lamentarão? Como é que uma noiva pode lamentar sem ver o seu noivo chegar? Isso não faz o menor sentido, correto? Agora, por que é que Jesus está usando essa expressão, dizendo que eles se lamentarão? Jesus está fazendo isso, gente, porque ele está remontando ao livro do profeta Zacarias, que eu vou abrir aqui para você entender do que é que Jesus está falando. Ó. Malaquias, Zacarias, pronto. Por que é que Jesus está dizendo no verso 30 que se lamentarão? Ele está utilizando, fazendo referência a Zacarias 12:10 e Zacarias 13:6, que diz: E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei meu espírito da graça e de súplica. Olharão para aquele a quem transpassaram, pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. É por isso que se lamentarão, porque olharão para aquele a quem transpassaram. Quem foi que transpassou, que crucificou Jesus? Os judeus e os gentios, todo mundo. E Zacarias 13:6. Se alguém lhe disser que feridas são essas nas suas mãos, responderá ele: são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Então a volta visível de Cristo no final da tribulação para instaurar o milênio constitui-se na prova de que o Jesus crucificado há 2000 e poucos anos atrás, ele na verdade era o Messias, a quem a humanidade rejeitou. A igreja não o rejeitou. Por isso aqui, nesse momento, o arrebatamento da igreja já aconteceu, porque ele antecede a tribulação. Outra coisa importante é que o texto diz, além de se lamentarem, o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Quando Jesus fala isso, Jesus está fazendo referência ao quê? A escritura hebraica, gente. Isaías 30:27, que diz, Isaías 30:27, que diz assim: Eis o nome do Senhor vem de longe, ardendo na sua ira, no meio de espessas nuvens. Os seus lábios estão cheios de indignação, e a sua língua é como fogo devorador. É por isso que em Mateus 24:30 a mensagem de Jesus é dizendo que todos os povos e tribos se lamentarão vendo ele chegar, porque ele vem com juízo, com ira, com seus lábios cheios de indignação e nas nuvens. É muito forte se você continuar o 28. A sua respiração é como a torrente que transborda e chega até ao pescoço para peneirar as nações com peneira de destruição. Um freio de fazer errar está nos queixos dos povos. Então, quando Jesus faz uma referência a Mateus 24:30, que se lamentarão, que verão vir nas nuvens, ele está remontando a profeta Zacarias 12:10, 13:6, Isaías 30:27 e 28. Está tudo dentro desse contexto. Então, aquela mensagem ela não é incomum para os judeus. Os judeus estão entendendo muito bem aquilo de que Jesus está falando em Mateus 24:30, porque é uma referência a se lamentarem porque transpassaram, vão ver as feridas nas mãos, vão perguntar, e ele vai dizer que era ele. O Isaías 30:27, 28 fala dele vindo nas nuvens, com poder, com glória, com juízo, com ira. Então é um momento de lamento, porque as nações verão. Então por isso nós não desaparecemos, por isso nós não fomos arrebatados, porque ele aí chegando com juízo. É o que diz o texto, olha ele chegando com juízo. Percebem, gente? Olha o que dizem as escrituras. Não nos interessa o argumento ad hominem ou os achismos, as opiniões, mas sempre o que dizem as escrituras, comparando escritura com escritura, sempre. Agora vamos, irmãos, ver o versículo 31 novamente, porque eu li o 30 e 31, expliquei o 30 e correlacionei. Agora vamos ao versículo 31. O que é que diz o versículo 31? E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Uma outra confusão que acontece muito aqui é por causa do termo escolhidos. O termo escolhidos, ele não se aplica somente à igreja, mas também ao povo de Israel. Quem é povo de Deus naquele contexto é escolhido. E o discurso de Mateus 24 é a tribulação, e o povo do versículo 15, ao qual o templo vai ser profanado, é o povo judeu. Não é a igreja. Outra coisa muito importante, esse reunirão, a palavra grega para reunirão, não é nem arpazô, nem raptare, não dá a ideia de arrancar depressa e com força, muito pelo contrário, dá a ideia de reunir
como que ajuntando o povo diante de uma assembleia. Isso está em perfeito acordo com Mateus 25, 31, que são os versículos que vêm depois. Olha o que eu falei de contexto imediato. Porque no versículo de Mateus 25, 31 diz: quando o Filho do Homem quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Mateus 24 e 25 estão num contexto não interrompido do sermão escatológico de Jesus. Então esse reunir aqui é o reunir de Mateus 25, 31, reunindo as nações ovelhas, as nações bode, os povos que estarão aqui dentro da tribulação. Não aparece arrebatamento hora nenhum. Não se esqueça do que eu acabei de te explicar do versículo 30, que diz que os povos da terra se lamentarão com a vinda dele, então não pode ser arrebatamento. Então no versículo 30 o povo acabou de se lamentar, vindo ele nas nuvens, conforme está descrito pelo profeta Isaías, capítulo 30. Versículo 27 e 28. Em seguida, o 31 diz que os anjos, com grande clangor de trombeta, presta muita atenção porque eu vou te explicar isso na Bíblia, com grande clangor de trombeta, reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos de uma extremidade à outra dos céus. Então, não tem arrebatamento. Essa reunião é um ajuntamento, o mesmo ajuntamento que está descrito no versículo 31, reunindo as nações diante dele, que vai sentar no trono da sua glória para julgar. E por isso estão se lamentando. Tanto é assim que eu quero ler para você agora Isaías 27, 12 e 13, que diz assim: naquele dia em que o Senhor debulhará o seu cereal, presta muita atenção em debulhará e o seu cereal. Naquele dia em que o Senhor debulhará o seu cereal, desde o Eufrates até o ribeiro do Egito, ou seja, não é arrebatamento da igreja, vai arrebatar os cristãos em toda a face da terra. Aqui é Eufrates, é ribeiro do Egito, e vós, os filhos de Israel, não tem nada a ver com igreja aqui, e vós, os filhos de Israel, sereis colhidos um a um. Então, se o arrebatamento da igreja estivesse descrito aqui em Mateus 24, 31, e a explicação de Jesus correlacionada com Isaías 27, 12 e 13, quem seria arrebatado seria Israel, que seria colhido um a um. Está percebendo, irmãos, o que dizem as Escrituras? Naquele dia em que o Senhor debulhará o seu cereal desde o Eufrates até o ribeiro do Egito, e vós, ó filho de Israel, serei colhidos um a um. Naquele dia, versículo 13, naquele dia se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Assíria e os que forem desterrados para a terra do Egito tornarão a vir e adorarão ao Senhor no Monte Santo em Jerusalém. Então o grande clangor de trombeta, aqui Jesus está fazendo referência no versículo 31, é o mesmo que Isaías 30, que Isaías 27, 12 e 13. Acontece, irmãos, que muitas pessoas querem explicar o arrebatamento da igreja, e o próprio Mateus 24, à luz somente do Novo Testamento. Em Mateus 24, a igreja ainda era um mistério. O discurso de Jesus no Evangelho de Mateus, ou nos Evangelhos, ele está num contexto do Antigo Testamento. Mateus é o mais judaico dos quatro evangelistas, e tudo que Jesus fala ali, o tempo inteiro, ele chama o profeta Oséias, ele chama Zacarias, ele chama Jeremias, ele chama Isaías, Daniel, o tempo inteiro Jesus no seu sermão, ele correlaciona as suas palavras com os profetas maiores e menores. A própria ideia de reino é aquela ideia profetizada pelos profetas. Por isso estou sempre dizendo que para se compreender o Apocalipse, que é um livro de profecias, é um livro de conclusão das profecias, é preciso se compreender os profetas maiores e menores, senão essa escritura fica fechada para você. Então olha como é que eu já te expliquei o Mateus 24, 30, correlacionado com Zacarias 12, 10 e 13, 6, explicando por que é que se lamentarão. O 30, 27 e 28, dizendo dele vindo nas nuvens, com ira e com juízo. Por isso o povo se lamentará, mas hora nenhuma se menciona arrebatamento. O versículo 31, que fala reunir os seus escolhidos, é reunir os escolhidos dentro da tribulação, que rejeitaram a marca da besta, aqueles que estão sobrevivendo dentro da tribulação, que é a mesma reunião de Mateus 25, 31, porque apesar de estar separado por capítulo 24 e 25, no original não tem nada disso. Então é o mesmo sermão escatológico. Então essa reunião do versículo
31 de Mateus 24, 31, é a mesma reunião de Mateus 25, 31, reunindo as nações, reunindo os bodes e as ovelhas diante de Jesus por ocasião da sua volta e da sua glória. E ainda por cima, a trombeta que toca ali não é a trombeta do arrebatamento, é a trombeta de Isaías 27, 13, não é? Tocará uma grande trombeta, Isaías 27, 13, e os que estavam perdidos e espalhados das terras se ajuntarão. Então Isaías 27, 13 prova que a trombeta, Isaías 27, 12, 13, prova que a trombeta e o ajuntamento é de Israel, é do povo escolhido Israel, e que a trombeta, bom, estou lendo para você nas escrituras, e que a trombeta é essa de Isaías 27, 13, e que se tivesse um arrebatamento aqui, então, conforme o versículo diz, ó filhos de Israel, serei colhidos um a um, isso diria respeito, seria um arrebatamento só para Israel, mas não é nada disso, porque o arrebatamento não é no final da tribulação. O arrebatamento é antes da tribulação, porque conforme a Bíblia ensina, em Apocalipse 16, 14, 20, haverão aqueles que serão os vencedores da besta, da marca da besta, que resistirão, mas resistirão porque eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Então essas pessoas se convertem na tribulação. Se o arrebatamento fosse no final da tribulação, eles seriam arrebatados. Se eles fossem arrebatados no final da tribulação, quem é que povoaria a terra para o milênio? Ou então o arrebatamento seria seletivo? Todo mundo... Todos esses que se salvaram, que venceram a besta na tribulação, de todos eles, só alguns seriam arrebatados e teriam seus corpos transformados em glória, outros não. Ou seja, o pós-tribulacionismo não se sustenta dentro da sua argumentação. É só nós compararmos Bíblia com Bíblia, Escritura com Escritura. Viu como que os dois principais versículos, 30 e 31, que causa confusão para muita gente, eu estou demonstrando para você na Bíblia que ele nada diz a respeito do arrebatamento da igreja, mas nós não paramos por aí não, porque eu vou ler para você agora o Mateus 24, 40 e 41. Vamos lá, espero que vocês estejam gostando, espero que esteja sendo esclarecedor, né? Vamos lá, Mateus 24, 40 e 41. Então os dois estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Essas passagens, gente, ela vem logo depois da explicação de Jesus, dos versículos 37 e 39, que fala dos dias de Noé. Olha como é que a coisa agora vai fazer muito mais sentido para você. Sabe por que dá confusão isso aqui? Porque quando você lê isso aqui separado, você fica com a ideia do arrebatamento, porque as pessoas ficaram falando para você que Mateus 24 tem que ver com arrebatamento, então isso entrou na mente. Aí muitas pessoas, ao invés de analisarem o que o texto diz, já vão para o texto viciadas, já vão para o texto influenciadas por vários tipos de mensagens e sermões. Olha o que o versículo 37 e 39 imediatamente anteriores dizem. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. É isso que ele está dizendo. E como é que foi nos dias de Noé? Para comparar com a vinda do Filho do Homem. O próprio texto responde no verso 39. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, como é que foi nos dias de Noé? Nos dias de Noé veio o dilúvio e arrancou da terra, gente, arrancou da terra os maus. O Noé ficou para entrar para a nova terra, para o novo céu, para a nova terra. Então, o que o texto de Mateus 24 está ensinando é que quem vai ser arrancado são os maus. É só entender o contexto de Mateus 24, 25. As nações, as pessoas comparadas a bodes, são arrancadas e lançadas no lago de fogo. As pessoas que foram comparadas a ovelhas ficam para entrar na terra, sem serem arrebatados. Então, não tem arrebatamento no final da tribulação. Quando você compara isso aos dias de Noé, fica muito claro o que o pós-tribulacionismo confunde. Nos dias de Noé veio o dilúvio e tirou da terra os maus. E eu vou mostrar isso mais coisa para você. Olha aqui o versículo 40 e 41, onde aparece a palavra grega paralambano. Não tem arrebatamento aqui. Hora nenhuma. Quem é arrancado aqui são os maus, e eu vou mostrar para você. Eu vou comparar essa escritura aqui com Mateus 13, com Provérbios, Salmos, para você entender. Então, dois estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. É a palavra paralambano. Duas estarão trabalhando no moinho, e não é a palavra arpazô, não é a palavra raptário. Duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Por que é que o texto está dizendo dessa questão? Dois no campo, um trabalhando, um será deixado e o outro tomado. O ensino aqui não é sobre o arrebatamento. A palavra não é arpazô,
nem raptar, a palavra é paralambano. Quem vai ser retirado daqui são os maus. E eu vou provar para você que esse texto de Mateus 24, 40 e 41 de ser arrancado, na verdade se refere a ser arrancado os maus. E como é que a gente descobre isso? A gente descobre isso comparando essa escritura com Mateus capítulo 13, versículos 37 ao 43 e também o 49 e 50. Olha aqui, eu vou ler para você. Mateus 13, versículos 37 ao 43. Diz assim: E ele respondeu: O que semeia a boa semente é o filho do homem. Olha bem, hein? Viu que Israel será debulhado um a um. Isaías 27, 12, que eu li para você e pedi para que você prestasse atenção nessa comparação. E ele respondeu: O que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, o povo de Israel que vai entrar para o milênio, porque o reino é o reino profetizado a Israel. Se você quiser entender essa mensagem do reino, eu gravei uma live, é a primeira live da playlist O Milênio, explicando o que é o reino na Bíblia. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação dos séculos. Presta atenção, então a ceifa não é o arrebatamento da igreja. A ceifa é a consumação dos séculos, está escrito. E os ceifeiros são os anjos. Opa, aqui começou umas diferenças muito importantes para nós. A ceifa não é o arrebatamento, é a consumação dos séculos, os ceifeiros são os anjos. Opa, alerta. Paulo diz que quem arrebata a igreja é o Cristo e não anjos. O arrebatamento da igreja é a igreja sendo arrancada da terra para o céu para se encontrar com Cristo nas nuvens. A volta de Cristo visível, que diz Mateus 13 e Mateus 24 e 25, é uma volta visível que todo olho verá pisando no Monte das Oliveiras, conforme Isaías 27, 12 e 13 e Isaías 30 versículo 7, versículo 27 e versículo 28. Então são dois momentos completamente separados. Um, Jesus vem e arranca a igreja e leva para o céu. No outro, ele vem de forma visível e os anjos é que são os ceifeiros. Mas os anjos são os ceifeiros para salvar? Presta atenção no que dizem as escrituras. O inimigo que o semeou é o diabo, a ceifa é a consumação dos séculos e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será a consumação do século. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Então o joio é que é colhido e lançado no fogo. Isso está em concordância com Mateus 24 e com Mateus 25 a partir do 31. Por isso há lamento. O joio é lançado no fogo. Agora preste muita atenção no versículo 41. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos. Então os anjos não vão ajuntar os salvos. Então esses anjos ceifeiros não estão ajuntando os salvos? Claro que não. Eles estão ajuntando os perdidos, os maus, o joio. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do meu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então os justos resplandecerão no reino do meu Pai. Os justos não está dizendo aqui que eles serão arrebatados, que vão para o céu. É só se atentar para o que dizem as Escrituras, fazendo exegese, extraindo do texto o que o texto está falando e não praticando uma exegese. Exegese é extrair do texto. Exegese é colocar no texto. Aí os versículos 49 e 50 sacramenta a coisa. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dente. Então, quando nós comparamos as escrituras, gente, Mateus 24, 30 e 31, Mateus 24, 40 e 41, com Isaías 27, 12 e 13, com Isaías 30, 27 e 28, comparamos com Zacarias 12 e 10, Zacarias 13 e 6, e com Mateus capítulo 13, versículos 37 ao 43, 49 e 50, nós ficamos sabendo por que é que as pessoas vão se lamentar, afinal de contas, porque a igreja já foi arrebatada, já se casou com Cristo, foi livre da ira. As pessoas se lamentarão e verão aqueles que transpassaram, que eles o feriram nas suas mãos.
ok? E os anjos vão ajuntar todos como que numa assembleia para Mateus 25:31, diante do trono de Cristo, e os anjos vão arrancar da terra os maus. E esse conceito, gente, presta atenção, é escritura com escritura. Esse conceito explicado por Jesus em Mateus 24, em Mateus 13, Mateus 25, ele então está referido no Isaías e no Zacarias, conforme eu já demonstrei, e é um ensino do Antigo Testamento, gente. Deixa eu mostrar para você uma coisa aqui. Deixa eu ler para você, Provérbios, capítulo 2, versículo 22. Diz assim: Mas os perversos serão arrancados da terra, e os aleivosos serão dela desarraigados. Prestou atenção? Mas é só esse, pastor? Não, tem também Provérbios 10:30. Provérbios 10:30 diz assim: O justo jamais será abalado, mas os perversos não habitarão na terra. Mas só esses dois, pastor? Não, tem muitos mais. Deixa eu ler só mais aqui para você, Provérbios 37, Provérbios 37:9, para demonstrar para você como esse era um ensino esperado por quem conhecia a Bíblia hebraica, por quem conhecia o Antigo Testamento. Os maus serão arrancados da terra e os mansos herdarão a terra. É isso que Jesus falou, não foi? No seu sermão das bem-aventuranças, de que os mansos herdarão a terra, porque esse é um ensino do Antigo Testamento, gente, baseado em Isaías, baseado nos Provérbios, baseado nos Salmos. 37:9. Porque os malfeitores serão exterminados da terra, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Então, é um ensino bíblico do Antigo Testamento de que aqueles que passam pela tribulação na volta do Cristo e forem aprovados, rejeitando a marca da besta, eles entrarão para o milênio. Os que serão arrancados em Mateus 24, está em concordância com Isaías, com Zacarias, com Salmo, com Provérbios, são os maus, são os malignos. Percebe? Porque eu iniciei explicando o argumento ad hominem. Se alguém vier dizer que alguém inventou essas coisas, isso não nos interessa. Nós respondemos com a pergunta o que dizem as Escrituras. Isso sim interessa, isso sim importa. Nós estamos no verdadeiro, nós estamos no seu Filho. Nós estamos vivendo um momento escatológico cumprido diante de nós, de perseguição, de transformação social, de convulsão social na Terra, onde é preciso mais do que nunca conhecer a Bíblia, conhecer as Escrituras. Por isso eu convido você a se inscrever no meu canal no YouTube chamado A Hora da Escatologia e maratonar a minha playlist O Arrebatamento. Esse vídeo estará na playlist Arrebatamento e vai encabeçar a lista. Se você acessar a minha playlist no YouTube chamada Arrebatamento e clicar em reproduzir tudo, você vai assisti-los na ordem em que eu gostaria